Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais uma aula sobre Mário de Sá Carneiro. E hoje a aula intitulada Mário de Sá Carneiro, Partida, o voo de ascensão rumo à queda, nós vamos analisar o poema Partida, que é o primeiro poema do livro Dispersão. É interessante percebermos que o livro Dispersão contém 12 poemas que vão de partida à queda. Eu vou seguir na aula de hoje muito do que o professor Fernando Cabral Martins, que é um dos maiores conhecedores da obra do Mário de Sá Carneiro, escreve acerca dessa dialética da ascensão e da queda presente tanto na obra, nos contos e nas novelas do autor, como também nos poemas. É importante nós percebermos o seguinte, que o poema Partida, ele foi escrito, primeiramente, com um outro título e de uma outra maneira. Foi o primeiro poema do Sá Carneiro, porque o Sá Carneiro, em 1913, quando ele está em Paris, quando ele vai a Paris a pretexto de estudar direito, ele sai então de Lisboa por volta de outubro de 1912 e nas suas várias cartas ao seu dileto amigo Fernando Pessoa, ele comenta sobre o processo de composição de muitas das suas narrativas e dos seus poemas. Eu recomendo esta edição da correspondência com Fernando Pessoa, a edição organizada pela Teresa Sobral Cunha, que aparecem não só as cartas, mas o que vem, as folhas dos poemas que o Sá Carneiro enviava para o Fernando Pessoa nessas cartas. Outras edições de cartas não aparecem essas folhas com os poemas. E é interessante nós percebermos como que o Sá Carneiro ia enviando os poemas. E a partir das opiniões e desse diálogo numa alma, o próprio Fernando Pessoa, num poema após a morte do Sá Carneiro, ele escreve: éramos como um diálogo numa alma, como que nessas relações dialógicas, a partir da troca epistolar, Sá Carneiro faz comentários sobre o que o Fernando Pessoa ia escrevendo e Fernando Pessoa faz comentários sobre o que o Sá Carneiro ia escrevendo. O que a Teresa Sobral Cunha chama de laboratório de criação. É possível perceber, então, esse laboratório de criação à medida que, se nós formos ler o poema simplesmente, ele é dividido em duas partes. O que o Sá Carneiro chama de quadras naturalistas e a segunda parte composta por quadras irreais. Ou seja, há uma parte inicial que foi toda ela substituída pela primeira quadra do poema Partida e que expõe esse desejo do dois, do eu com o outro, de um amor cotidiano, de um amor burguês, da família burguesa. Enquanto na segunda parte do poema simplesmente aparece uma emigração a um mundo interior, tal como ocorre no conto O Homem dos Sonhos. Então, o que acontece com o poema simplesmente? A primeira parte é toda excluída. O poema foi escrito e enviado numa carta ao Fernando Pessoa no final de fevereiro de 1913. O Sá Carneiro organiza os outros poemas que passam a compor o livro Dispersão, até junho de 1913. Praticamente em maio de 13, ele escreve todos os poemas do livro Dispersão. E o simplesmente dá lugar à partida à medida em que as 13 estrofes iniciais de simplesmente transformam-se na primeira estrofe de partida e são feitos ajustes nas demais estrofes. E essas demais estrofes contêm a segunda parte do simplesmente,
que é um mergulho neste mundo interior, neste mundo em que não é facilmente percebido pela inteligência lógico-racional. Este mundo outro, esse viajar, outros sentidos, outras vidas, tal como ocorre no conto O Homem dos Sonhos, que foi escrito também nesse período. Então nós podemos pensar, quando nós estudamos a sequência de poemas enfechada no livro Dispersão, Dispersão são 12 poemas, e ao mesmo tempo, no ano de 1913, Sá Carneiro escreveu A Confissão de Lúcio. Fernando Cabral Martins propõe a leitura de Dispersão e de Confissão como a dispersão como uma diluição subjetiva, enquanto a confissão uma concentração subjetiva. Em ambos os textos encontra-se a subjetividade, a temática da subjetividade problematizada em diversos estados, em diversos gestos, em diversas metáforas. Então, o que o Fernando Cabral Martins afirma é que o livro Dispersão, os temas estão relacionados a um único campo, que é o campo da subjetividade. No caso, uma diluição subjetiva, ao contrário da Confissão de Lúcio, em que há uma concentração subjetiva no ato de se confessar. E os próprios títulos dos poemas, eles representam estados, modos e metáforas deste eu disperso, deste eu diluído, dessa subjetividade diluída. É importante nós percebermos, então, que o poema Partida, ele apresenta a seguinte estruturação. A transformação de 3 estrofes de simplesmente, na primeira estrofe do Partida, e as demais toda essa sondagem, essa diluição no mundo interior. Farei a leitura do poema. Quem já o tiver, já pode passar para a sequência da aula. Partida. Ao ver escoar-se a vida humanamente, em suas águas certas, eu hesito. E detenho-me, às vezes, na torrente das coisas geniais em que medito. Afronta-me um desejo de fugir ao mistério que é meu e me seduz, mas logo me triunfo. A sua luz não há muitos que a saibam refletir. A minha alma nostálgica de além, cheia de orgulho, ensombra-se entretanto. Aos meus olhos ungidos sobe um pranto que tem a força de sumir também. Porque eu reajo. A vida, a natureza, que são para o artista? Coisa alguma. O que devemos é saltar na bruma, correr no azul à busca da beleza. É subir além dos céus que as nossas almas só acumularam. E prostrados rezar em sonho ao Deus que as nossas mãos de auréola ladouraram. É partir sem temor contra a montanha, cingidos de quimera irreal, brandir a espada fulva e medieval a cada hora castelando em Espanha. É suscitar cores endoidecidas, ser garra imperial enclavinhada, e numa extrema unção de alma ampliada, viajar outros sentidos, outras vidas. Ser coluna de fumo, astro perdido, forçar os turbilhões aladamente, ser ramo de palmeira, água nascente, e arco de ouro e chama distendido. Asa longínqua sacudir loucura, nuvem precoce de sutil vapor. Ânsia revolta de mistério e olor, sombra, vertigem, ascensão, altura. E eu dou-me todo neste fim de tarde à espira aérea que me leva aos cumes. Doido de esfinges, horizonte arde, mas fico ileso entre clarões e gumes.
miragem roxa de nimbado encanto, sinto os meus olhos a volver-se em espaço. Alastro, venço, chego e ultrapasso. Sou labirinto, sou licorne e acanto. Sei a distância, compreendo o ar. Sou chuva de ouro e sou espasmo de luz. Sou taça de cristal lançada ao mar, diadema e timbre, elmo real e cruz. O bando das quimeras longe assoma, que apoteose imensa pelos céus. A cor já não é cor, é som e aroma. Vem-me saudades de ter sido Deus. Ao triunfo maior, avante, pois! O meu destino é outro, é alto e é raro. Unicamente custa muito caro a tristeza de nunca sermos dois. Para analisarmos esse poema, é fundamental considerar algumas balizas. Na referida carta ao Fernando Pessoa, o Sacarneiro comenta acerca de coisas emaranhadas, erguidas, infinitas e fantásticas. E nós podemos perceber, fazer o levantamento dessas coisas emaranhadas, erguidas, infinitas e fantásticas no poema, a partir dos campos lexicais. E o Sacarneiro afirma também esculpir beleza plástica nas frases. Não apenas trabalhar com ideias, mas trabalhar com o som das frases, edificar. O que nós vemos na poética do Sacarneiro ocorre a edificação de obras de arte, edificação de mundos possíveis. Tal como Deus, que cria mundos, também nós temos essa capacidade demiúrgica do sujeito produtor do discurso que cria mundos possíveis, mundos de beleza, mundos de arte, que não fazem parte dessa realidade cotidiana, dessa realidade do dia a dia, dessa realidade marcada pela mesmice, tal como ocorre no conto O Homem dos Sonhos, quando o Homem dos Sonhos diz ao narrador que está cansado dessa vida marcada pela mesmice, marcada pelos mesmos pratos, pelas mesmas espécies vegetais, mesmas espécies animais, pelas mesmas viagens, pelas mesmas paisagens, marcadas ora por montanhas, ora por planícies, ora pelas cores como verde e azul, e pela mesmice de só haver dois sexos. Então, o Homem dos Sonhos, ele edifica um ideal e ele comunica ao narrador como se dá essa edificação do ideal, de construir um ideal, de esculpir um ideal. E aí, tributário de poéticas simbolistas e poéticas vanguardistas, o Mário de Sá Carneiro, na sua obra, nessa relação entre as várias artes, ele esculpe esse ideal no seu próprio fazer poético, tanto nas suas prosas poéticas como nos seus poemas. Na primeira edição da novela Confissão de Lúcio, o Luiz de Montalvor, que fez parte, junto com o Sá Carneiro, da geração de Orfeu e foi o diretor do primeiro número da revista Orfeu, o Luiz de Montalvor, que era editor da Ática, ele estabelece essa antítese entre a realidade estreita, limitada, inútil, vã ou nada, comum ao normal dos homens. Aqui, o sujeito produtor do discurso poético recusa e enjeita, e a essa realidade comum ao normal dos homens, esse sujeito produtor do discurso opõe aquela outra realidade a que fortemente aspira, que fortemente deseja, uma realidade tocada pela gratuidade dos sonhos. Menos pródica no que promete, porque promete um rodopio de imagens caleidoscópicas deste mundo ideal, tocado por essa gratuidade dos sonhos, mas muito mais avara no que recusa, à medida em que, ao atingir o ideal, ao revelar o mistério,
o sujeito se precipita na queda ou no desaparecimento, como ocorre nos contos Mistério, A Estranha Morte do Professor Antena, na novela A Grande Sombra e na novela A Confissão de Lúcio. Quando se atinge o mistério, quando se atinge o ideal, o sujeito é condenado ao desaparecimento. Então, de início, tendo como base o discurso crítico de Sá Carneiro acerca do seu poema, na época Simplesmente, mas que depois foi transformado em Partida, e também o discurso crítico de Luís de Montalvor, na nota editorial para a novela Confissão de Lúcio, que analisa toda a obra do Sá Carneiro, tendo como base essas duas balizas teórico-críticas, convido-vos a analisarmos a estrutura do livro Dispersão. Como eu vos disse no início da aula, são 12 poemas. E esses poemas, como vocês veem nesse slide pelas datas, todos escritos em maio, com exceção do Partida, que foi remodificado em maio, mas que foi escrito primeiro, chamado simplesmente em fevereiro de 13. Fundamental a leitura do Fernando Cabral Martins, que diz o seguinte: os temas são relacionados com um único campo, o da subjetividade. Os próprios títulos recebem sentido dessa referência, pois são estados do eu, como os poemas Intersonho, Vontade de Dormir e Além Tédio, são gestos do eu, como os poemas Escavação e Rodopio, são modos do eu, como os poemas Álcool, Dispersão e Quase, são metáfora do eu, como o poema Estátua Falsa. E ao mesmo tempo, tal como ocorre no livro Clepsidra, do Camilo Peçanha, em Dispersão, o primeiro e o último poema funcionam respectivamente como um prefácio e como um epílogo. Então, tal como em Clepsidra, primeiro poema Inscrição e último poema Poema Final, que funcionam como prefácio e epílogo, também Partida funciona como prefácio e A Queda funciona como epílogo. Eu propus uma divisão em 3 partes. Uma primeira parte, e eu convido-vos a enumerar as estrofes. Numa primeira parte, que vai da estrofe 1 até o segundo verso da estrofe 4. Uma segunda parte que vai do terceiro verso da estrofe 4 até o final da estrofe 9. Uma terceira parte que vai da estrofe 10 até o final, com reticências e com uma separação da última estrofe com relação à 13ª estrofe. Mas podemos, então, perceber essa organização em 3 andamentos. E quando eu digo andamentos, eu uso a mesma leitura que eu fiz e que está publicado acerca do poema Narciso, do Luís de Montalvor, a utilizar a metáfora da partitura musical, também como faz o Fernando Cabral Martins ao analisar os poemas de Dispersão. Então, eu utilizo essa metáfora de leitura de uma partitura musical a partir do poema Le Faune, ou L'après-midi d'un faune, do Mallarmé, uma vez que as poéticas simbolistas, tanto na esteira de Verlaine como de Mallarmé, procuram homologar a poesia à música, uma vez que a música ela tem muito mais uma capacidade sugestiva. E o Mallarmé dizia que nomear um objeto é tirar 3/4 do prazer do poema, que nós temos que perceber os sentidos do poema gradativamente, que o poema não tem que dar o sentido a partir de uma nomeação, mas sim a partir da sugestão. Então ficará para a próxima aula a leitura desse poema em 3 andamentos, entendendo esses andamentos como, numa primeira parte, uma recusa de uma dicção poética, de uma poesia do cotidiano, de uma poesia à maneira Cesário Verde, para uma substituição
segundo Fernando Cabral Martins, para uma substituição de uma dicção poética à la Camilo Peçanha, uma dicção simbolista. E a partir dessa dicção simbolista, segundo Cleonice Berardinelli, no segundo andamento do poema, uma afirmação do seu fazer poético, para depois, numa terceira parte, o que eu chamo dessa diluição subjetiva do eu lírico, do sujeito diluído na própria paisagem, dessas sensações ao viajar outros sentidos, outras vidas, como é anunciado no último verso da estrofe 7. Então, na sequência, na próxima aula, analisarei esse poema com mais detalhes a partir dos seus vários campos lexicais. Por hoje é só.